Boa noite, galera. Vocês estão acordados? Boa noite. Muito bom estar aqui de volta. Me sinto em casa. Grandes amigos aqui, família aqui. Tem uma fileira ali só de amigos. Tem até um amigo aqui, o Fernandão aqui, ó. Muito tempo de amizade. Hoje ele voltou no culto sábado. Grande amigo. Olha lá. Ele vai ficar bravo comigo, mas a gente ama, é bom demais estar aqui. Eu falo que a gente não faz ministério, a gente faz amigos, e a gente faz família. Então me sinto em casa e bom estar aqui ver vocês. Quantos aqui querem viver acima da média? Não. Quantos aqui querem viver acima da média? Então olha para o irmão do lado e diga para ele: só o simples fato de você ser um cristão já é acima da média. A única coisa que você precisa é descobrir isso, amém? Então vamos lá, abra Mateus 28. Eu amo Bíblia, gente. Uma coisa que eu tenho aprendido, que a palavra de Deus, ela fala com a gente. E quando nós olhamos para ela, ela tem tantas coisas para nos ensinar. E hoje eu quero rapidamente fazer uma reflexão com você sobre tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Eu trago um beijo da minha esposa, da minha filha Lara, a minha mulher. Eu falei lá a última vez que eu estive aqui no encontro de casais, que ela orou pouco, então tem que me carregar pro resto da vida. Então, meninas, um conselho: ore bastante, para que você depois não case com uma pessoa errada. Hoje, depois de 11 anos casado, eu continuo orando muito para ela nunca abrir os olhos para saber com quem ela casou. Uma menina loira, de olho azul, casar com um cara desse, careca, né? Não dá certo. E a gente tem uma filhinha chamada Lara. Ela tem 1 ano e 7 meses. Ela é uma figurinha, ela é crente, ela já sabe a história de José. Se você falar com ela, ela vai te contar a história de José, até da arca. Ela fala que o ursinho dela entrou na arca e José caiu no buraco, e o pai dele ficou bravo. Então ele foi escravo, e ela sabe. Só que eu tenho orado que ela vai ser uma missionária, Madre Teresa de Calcutá, fazer a diferença na terra. Não precisa casar. A gente casa os outros, mas a filha nossa não casa. Doce ilusão, né, gente? O pastor está tentando se convencer disso. É mentira. Porque quando ela for namorar, eu acho que é capaz de tanto eu ser bobão, pedir para o namorado dela namorar ela. Ó, namora minha filha. Filha de pastor, tem pedigree, crente. Assim nós esperamos, né? Todas aquelas coisas que nós já sabemos, né? Tá vendo aqui assim, ó, você vê quantas meninas, quem está solteiro aqui, levanta a mão. Bom, Jesus está te vendo, levanta a mão. Levanta a mão. Quem não está casado está solteiro, viu, gente? Namoro também, namoro não é casamento. Casamento. Quem não é casado aqui, levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? A terra mana leite e mel, negão. Sai atrás. Pergunta o telefone. Tem uma cantada muito boa que eu ensinei para os meninos lá da igreja. Qual que é? Eu falei assim, ó, você está conversando com a irmã, aí você abre o livro da Bíblia, Números. Eu estou lendo Números aqui. Eu descobri que eu não tenho o seu número. Você não pode passar para mim? Cara, vocês vão dar risada de mim, mas eu estou casado. 11 anos já, deu certo. Tá bom que eu fizesse isso, minha esposa olhar para mim, mas nunca. Então é brincadeira, é mais uma maneira de você sair da zona de conforto. Mas vamos para a palavra, que ela é mais importante. Mateus 28, verso de número 18, diz assim: aproximou Jesus e falou-lhe: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Repita comigo: todos os dias até a consumação do século. Pai, essa é a tua palavra, nós rogamos por ela. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Que nessa noite, ó Pai, eu seja a boca do Senhor neste lugar, e que o Teu nome seja exaltado. Somente o Teu nome, porque só o Teu nome é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo toque em nossos corações de uma forma tão íntima, que ao sair daqui, a nossa vida seja
um testemunho para que o mundo veja quem o Senhor é. E aonde a gente passar, vidas, pessoas sejam transformadas pela maneira que nós vivemos e agimos, porque nós vivemos acima da média. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu gosto dessa passagem porque nós estamos no mês 8, e nós tomamos ceia todo mês, nós celebramos o Senhor todo mês, mas tem um mandamento na palavra de Deus que a gente esquece de observar, e todo mês nós pedimos perdão por tantas coisas que nós fazemos. Nós pedimos perdão às vezes porque nós deixamos de orar, nós pedimos perdão porque às vezes a gente foi sem educação com uma pessoa, ou até mesmo quando nós transgredimos a lei moral de Deus, ou ferimos alguém com um tipo de palavra, e a gente se arrepende, vem para a ceia, nós lembramos que estamos fora de comunhão com alguém, e vamos pedir perdão. Mas tem um mandamento na Bíblia que geralmente nós não pedimos perdão, que é esse mandamento. A palavra de Deus diz: ide. Não é assim, não é uma escolha, não é uma sugestão, não é uma observação. Se você quiser, se você desejar, está no imperativo dizendo: ide. Não tem outra alternativa, que você não tem escolha. Se você é cristão, você tem que ir. Quando você olha para a palavra de Deus, ela começa, quando Jesus começa a sua narrativa, e eu quero voltar um pouquinho, quando fecha o capítulo de Malaquias, e termina Malaquias, são 400 anos de silêncio na terra. E aí a gente já faz a pergunta: como Deus trabalhou nesse tempo de silêncio? Você vai ver que nesse momento surge um rei chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande governa a terra durante 12 anos. Ele vem de uma forma avassaladora, governa como ninguém nunca governou, e durante 12 anos, ele é um dos maiores reis da terra. Está lá na história, filósofo. Ele tinha um lugar, eu tive lá na Turquia, tive o prazer de ver onde ele sentava para discutir sobre filosofia. E qual foi o benefício que o Alexandre Grande trouxe? A língua grega. Ele trouxe a língua grega para dentro do sistema da sociedade. E depois, passado isso, quem que vem? O Império Romano. O Império Romano começa a governar, e governa de uma forma poderosa, deslumbrante, e você vai ver que o que acontece? Ele constrói estradas, e também uma carta de paz. Se você já assistiu o Gladiador, todos os filmes épicos, você vai ver, o Império Romano chega, ou se renda a César, ou a casa vai queimar. Então não tem uma alternativa. Se o cara quer paz, ele tem que se render a César, pagar os tributos a César, e a coisa acontece. Então o imperador romano trouxe o quê? Estradas e carta. Agora existe paz sobre a terra. Você pode ir para lá, ir para cá, transicionar para todo lugar, e ninguém pode tocar em você. Isso está em silêncio, e a pergunta que talvez todos nós poderíamos fazer: e que Deus tem a ver com isso? Mas lá no apóstolo Paulo vai dizer assim, que na plenitude do tempo, quando existia uma língua única, quando existia estrada e paz, Deus enviou o seu Filho. Nesse momento, Jesus é enviado à terra, e abre o livro de Mateus. A paz na terra. Agora Jesus vai ter um trabalho árduo, de discipular os seus discípulos, formar uma equipe, e enviar ele por toda a terra. E quando você olha Mateus 10, você vai ver lá que em Mateus 10, Jesus tinha preparado toda aquela sua equipe, e manda eles pregar na circunvizinhança, só para o povo judeu, e fala: se ninguém te receber, você sacode o pé e vai embora. E ali já é um treinamento para aquilo que já vai acontecer em Mateus 28. Jesus reaparece, e agora ele está dando uma ordenança: ide e pregai o Evangelho. Agora, pastor, o que significa isso? Ide e pregai o Evangelho. Não é sair de uma forma desesperada, não é hoje que nem vocês têm o evangelismo agora às 10h30, é uma ação, é um departamento, é um momento, mas é pontual. O ide significa: aonde eu estiver, aonde eu pisar, o reino de Deus será estabelecido. Se eu cheguei na faculdade, o reino de Deus chegou. Se eu cheguei no trabalho, o reino de Deus chegou naquele lugar. Se eu cheguei na minha família, que ainda não é convertida, o reino de Deus também chegou ali. Porque eu sou um embaixador de Cristo.
Por isso que viver com Cristo já é acima da média. Eu não posso achar que o Evangelho é subcultural, ou então eu vivo à margem do Evangelho, que é aquela coisa, por exemplo, é cafona falar que eu sou cristão. O que vão achar de mim eu falar que eu sou crente? Eu vou ser um crente 007, agente infiltrado na sociedade, ninguém sabe. Mas as pessoas, elas chegam na rua, ela fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acredito, eu sou ateu, eu sou isso, eu não acredito em Cristo. E nós temos vergonha de falar do nosso Deus, que mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Porque as pessoas podem nos rotular, gente, mas na sociedade você tem obrigação de dizer, eu sou um cristão. E a partir que você diz essa palavra, existem implicações. As implicações são a maneira que você vive. Vai falar qual é o Evangelho que as pessoas conhecem. Então você tem que sair da zona de conforto e começar a falar de Jesus. Quantos aqui já viram pessoas se suicidar dentro da sua escola? Quantas pessoas já viram aqui pessoas divorciando dentro do trabalho, falando que família não é projeto de Deus, e você era o agente para falar alguma coisa e ficou quieto, não falou nada, e se diz cheio do Espírito Santo? Como? Apóstolo Paulo passa lá e vê o povo falando filosofia. A palavra diz que ele se indignou e começou a falar, esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Porque a gente tem que ser indignado com as coisas. Isso é o ir. Eu não posso ver as coisas acontecer e deixar para lá. Eu não posso ver um jovem entrar bêbado no carro e deixar ele se acabar. Eu não posso ver as coisas ao meu redor e falar que está tudo certo. Gente, está errado. Nós precisamos ir. Só que é interessante que é ir de fazer discípulo. Não é ir de fazer a pesca esportiva que eu falo. Aceita Jesus como seu Salvador agora. Aí a pessoa aceita, você vira as costas e vai embora. Fazer discípulo leva tempo. A liderança é um processo. Ser líder não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você constrói. Ser influente aonde você está leva tempo. Porque as pessoas vão olhar não o que você fala, mas o que você faz. Se a sua linguagem está adequada com a maneira que você vive. Você fala que tem que amar. Mas você ama mesmo? Ou você só ama quem te ama? Fala que tem que perdoar, mas perdoa mesmo? Só perdoa quando é conveniente. Então, o ir e fazer discípulo é um processo natural da vida. Você entra no trabalho, na faculdade, as pessoas vão te ver. E ao longo do curso, você vai poder fazer discípulos. Mas você já reparou que a primeira coisa que a gente faz, vamos para a igreja? Vamos fazer isso, vamos para a igreja? Calma, tem um processo. Chama para sua casa primeiro. Você sabe disso, tem as células aqui. Eu não preciso nem falar sobre isso com vocês. Mas fazer discípulo é um processo. E aí entra um outro processo. É levar as pessoas para onde? Para o batismo. Aí entra como a igreja é importante neste momento. As pessoas colocam a igreja, não é importante a igreja. Deus instituiu a igreja como ponto de adoração. Deus instituiu a igreja como um ponto de adoração. Aqui as pessoas vão ser batizadas. Aqui a comunidade se assenta. Não importa a classe social. Rico, pobre, negro, branco, japonês, indiano, americano. Todo mundo nos pés do Senhor é igual. E aqui é a comunidade dos santos. E nós batizamos as pessoas. Porque isso é um processo. O discurso hoje na sociedade, para que batizar? Para que ir na igreja? Não, a igreja não é legal, não. As cadeiras vazias aqui é um convite que você deixou de fazer. É alguém que você deixou de jejuar e sentar e falar: meu irmão, vamos andar comigo? Vamos andar comigo? É interessante, pastor, mas isso é uma coisa tão óbvia. Se fosse óbvia, tem um dado no Haggai que vai dizer assim: 93% do cristão brasileiro nunca trouxe uma pessoa para Jesus. 93% do cristão brasileiro, que significa 47 milhões de cristãos no Brasil, nunca trouxe uma pessoa para Jesus. Quem aqui tem mais 6 meses de convertido, levanta a mão. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, não precisa responder, porque eu não quero expor ninguém. Só esse ano aqui, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Só esse ano aqui. Não precisamos fazer, faça uma pergunta. Quem você trouxe para Jesus? A Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
Mas só é sábio quem ganha almas. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas só é sábio quem ganha almas. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso. Se você for em Campinas, nas cafeterias, eu começo uma cafeteria e lá vira meu ponto de atendimento. Até todo mundo sabia que eu sou pastor lá. Aí hora com um, hora com o outro, e não sou da igreja. Se converteu, eu já pulo para outra cafeteria. Agora eu tenho cafeteria 1, 2 e 3. E a gente vai evangelizando, gente. Porque não adianta eu mandar vocês fazer se eu não fizer. Eu preciso também, como pastor, sentar com gente que é ímpia para poder falar de Jesus. Porque é assim. Agora, é tão óbvio pregar o evangelho, por que 93% nunca trouxe alguém para Jesus? Significa que nesse auditório, só 7% trouxe alguém para Jesus esse ano. É a média, não sou eu que estou falando, está lá no site do Haggai. Então a gente tem que ir fazer discípulo, batizar, e depois ensinar. Olha o processo: ir, fazer, e agora ensinar. Ensinar o quê? As palavras do Senhor. Como Mateus 5 começa o sermão o grande sermão da montanha. E ele aplica o sermão no capítulo 7, dizendo assim: o homem prudente é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem sensato é aquele que edificou a casa sobre a areia. O que ele está dizendo? Se você pegar os ensinamentos e praticá-lo, você será um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, se você pegar os ensinamentos de Jesus e não praticá-lo, você será um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Que veio o vento, veio a chuva, e aquele que edificou a casa na areia, grande foi a sua queda. Porque a gente fala, mas esquece de ensinar como que ela deve obedecer os mandamentos de Jesus. E não é uma condição, não é para ter bênção, mas é um princípio para que a gente possa amar Jesus. Jesus não pede a nossa santidade simplesmente para a gente ter favor dele, porque é a única maneira que ele entende de amor. Jesus entende amor quando a gente abre mão de tudo para amá-lo. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Não é uma obrigação. Não é algo que você faz porque você está sendo instruído a fazer. É espontâneo. Quando você vê, você já está fazendo. Você quando vê, você está evangelizando. Quando você vê, você já está fazendo. E as pessoas falam assim: cara, esse cara não para de falar de Jesus. Esse cara não para de falar de Jesus. Por que ele ama tanto Jesus? O que é esse cara? E sabe, e o tempo vai passando, eu estava falando com o Tiago agora, Deus vai varrer a terra, gente. O Espírito Santo vai descer. Já desceu. Vai estar vindo uma onda, gente. Prepara as botijas. Prepara. Porque Deus está transformando a terra. Ninguém aguenta mais sofrer. Jesus é resposta. Jesus é resposta para essa cidade. Jesus é resposta para o sofrimento. Não significa que Ele vai livrar a gente da dor, mas Ele garante que vai estar com a gente na dor. Então a gente precisa olhar para esse Jesus e sentir prazer em ensinar dele. Simplesmente Ele. E aí é interessante que Ele vai falar sobre ensinamento, mas Ele vai falar uma promessa. Qual é a promessa? Que eu estarei convosco. Quando? Vamos lá, todo mundo comigo aqui. Quando? É algum dia? É algum momento? É todos os dias. Agora, por que será que a gente não consegue observar essa instrução de Jesus? Por que a gente anda de uma forma para lá e para cá, sem observar aquilo que Jesus nos ordenou a fazer? Ele não está pedindo, dando uma sugestão, Ele está ordenando a gente fazer. Ele não está falando assim, ó, eu acho que você deve fazer, eu entendo que você pode fazer. Ele está falando assim, é uma ordenança, você tem que fazer. E quando você olha as parábolas do talento, você vai ver o homem que foi prudente. Vamos pensar nos nossos olhos. Ele foi zeloso. Ele pegou o talento, ele enterrou, para que ninguém tomasse o talento.
Mas o dia que o Senhor veio, Ele falou: por que você não colocou o talento no banco para multiplicar? E Jesus falou assim: até o que tem será tirado. Significa que naquele grande dia, Jesus vai perguntar: meu filho, cadê as vidas que eu te conduzi? Cadê as pessoas que estavam ao seu redor que precisavam de Jesus? Cadê as pessoas? Não, mas eu guardei, eu cuidei da minha casa, eu construí tudo. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? E quando você olha para a Bíblia, não é a primeira vez e nem é o momento que nós vivemos, mas parece que é uma condição do homem não sair da zona de conforto. Quando você olha em Gênesis capítulo 1, pode passar os slides, por favor, verso de número 28, e vai dizer assim: Deus abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Então, ou seja, desde o princípio, a ordem é: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra, e dominai a terra. Não seja dominado por ela, mas domine ela. Aí quando você vai olhar lá em Gênesis capítulo 9, versículo 7, o que você vai ver? O homem saindo da arca, os filhos de Noé saindo. Olha a palavra: mas sede fecundo, multiplicai, povoai a terra. Ou seja, de novo Deus está falando para o povo: sai, multiplica e povoa a terra, toma conta dela. Agora que interessante, em Gênesis 11, capítulo 4, e disse: vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo o topo chegue até o céu, e tornemos celebres e o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, olha a natureza do homem, sempre contrária à vontade de Deus. Aí você olha o capítulo 11 de Gênesis, Deus olha que povo bonito, engenhoso, construíram uma betoneira, construíram uma torre, e vão tocar o céu. Aí Deus olha e fala: que coisa maravilhosa. Mas não foi isso que eu mandei. Eu mandei vamos descer lá e confundir os idiomas. E ali o idioma é confundido, cada um fala uma língua, agora ninguém se entende mais, e o povo é espalhado sobre a terra. Quando você olha em Atos no capítulo 3, depois do Pentecostes, 5, 6, lá a igreja também começa a perseguição e ela tem que ir. O que mais a gente vai esperar para ir? A perseguição? Você vai eu estava no Egito, é a mesma coisa. O cara se converte, a primeira coisa que ele tem que fazer é deixar tudo para seguir, senão ele vai morrer. E a gente está num país livre, a gente não precisa deixar tudo, a gente não vai morrer. Mas é tão gostoso ficar no monte, é tão gostoso ficar ali, mas não é ali que a gente vai viver. A gente vai para lá, naquele grande dia. Mas até lá, o seu trabalho é ir. Até aquele grande dia que Deus vai falar assim: agora é a hora, entra para o gozo do Pai. Até esse dia, o seu trabalho é ir. O seu trabalho é fazer discípulos, é viver acima do que, gente? Ganhadores de almas. Pastor, mas isso é difícil. Pastor, mas quem sou eu? Quem que eu posso fazer? E eu posso citar nomes na história. Você pode pegar Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha, que viu o caos da guerra, o primeiro ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele viu os feridos de guerra e foi atrás dos feridos de guerra. Largou seus negócios, perdeu tudo. Um amigo ressuscitou ele e hoje ele tem 9,5 milhões de pessoas que servem na Cruz Vermelha. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz esse ano foi um pastor que construiu a parte íntima das mulheres que eram violentadas no seu país, na Uganda, no Congo, não sei qual é o país. E ele fez cirurgia, desenvolveu uma cirurgia para reconstruir a área íntima da mulher. Foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. O evangelho cresce 34% ao ano no mundo, e os muçulmanos crescem 20%. E parece que a gente acha que os muçulmanos vão tomar conta da terra. Só na Rússia, ano passado, 450 igrejas foram abertas. Há avivamento na Índia, na Ucrânia, em vários lugares, como chama? No Vietnã tem uma igreja com mais de 1.400.000 membros. O Senhor está varrendo a terra. E a gente acha que o evangelho
está indo de mal a pior. Só que eu quero mostrar para você que um sapateiro fez no século XVIII. William Carey, pode passar para mim. Até os confins da terra. Esse homem, ele era um sapateiro, com 12 anos ele largou a escola, era analfabeto. Com 14 anos de idade, esse homem fazia sapatos, era sapateiro, engraxava. Se converteu ao evangelho, casou com a filha do pastor. Ele era autodidata, começou a estudar hebreu, grego, latim. E aí ele olhou para o povo da Índia e se apaixonou. E ele falou assim: eu vou gastar a minha vida naquele lugar. E aí ele é considerado hoje o pai das missões modernas, no século XVIII. Aí ele fala assim, olha que interessante: conferir o valor infinito às almas das pessoas, tornar conhecidos o ardil que aprende as mentes das pessoas, abster-se de tudo que pode aumentar o preconceito contra o evangelho na Índia. Ou seja, ele abriu mão de tudo para ganhar as pessoas. Sabe aquela conversa, eu sou livre, posso fazer o que eu quero, porque ninguém vai se escandalizar? O que tem? O que tem? O que tem ouvir uma musiquinha que não agrada a Deus? Não é a música o problema, é o que as pessoas vão observar. Não é o que entra, é o que sai, é o que as pessoas estão vendo. Ele abster-se. Aí ao 4, está atento a toda oportunidade para fazer o bem às pessoas, pregar Cristo crucificado com um grande meio de salvação, ter estima pelos indianos e tratá-los sempre como iguais. Pode passar o próximo slide. Receber e edificar as multidões que se reuniam, cultivar os dons espirituais dele, mostrando-lhe suas obrigações missionárias, pois só os indianos podem conquistar a Índia para Cristo. Trabalhar sem descanso na tradução da Bíblia. Até o século XVIII, a Bíblia tinha sido traduzida para 30 idiomas. Esse homem, analfabeto, no século XVIII, em 20 anos, traduziu a Bíblia para 8 idiomas. Um analfabeto, sapateiro. Lá na Índia, fez faculdades, escola para as meninas, escola para homens, colégio, creche para crianças. E ele era o que, gente? Um sapateiro. Ele não era um doutor, ele não era um erudito, ele se tornou um erudito na sua jornada, mas era um leigo, o primeiro pastor leigo. Olha que interessante, insistir profundamente, o aprofundamento da vida cristã pessoal, entregar-se sem ressalva à causa, não considerando as suas nem as roupas do corpo, ou seja, entregando tudo para o nome de Cristo. Sabe o que eu vejo, gente? Pessoas morrendo por nome de Cristo, pessoas que conscientemente conhecem Cristo e decidem morrer por causa de Cristo. E no momento de uma faca no pescoço, eles poderiam negar Cristo, eles decidem morrer por Cristo. Eles poderiam mentir, falar que nega, depois se arrepender. Não, eles não mentem, eles vão até as últimas consequências. E nós que somos livres, negamos Cristo todos os dias, quando nós deixamos de fazer a vontade dEle. E nós entramos e saímos da igreja e não temos sequer arrependimento. Se você assistiu o filme A Lista de Schindler, é um filme de 3 horas. Se você não assistiu o final, eu já vou contar ele aqui. O problema é seu, depois você assiste na sua casa. Quero nem saber. Quando ele olha para o relógio de ouro, ele chora e fala assim: se eu tivesse vendido esse relógio, era mais uma vida. Quando ele sai, ele vê o carro dele: se eu tivesse vendido esse carro, era mais 100 vidas. E ele começa a chorar. Sabe, porque o significado do Evangelho não é o que eu acho, é as pessoas. Porque o Evangelho só é Evangelho quando as pessoas ao meu redor melhoram. O Evangelho só é Evangelho na prática quando eu chego e as pessoas ao meu redor melhoram. E eu morro por causa deles. Eu perco o debate para ganhar o coração dele. Eu perco a razão para ganhar o coração. Porque mais me importa o coração dele do que eu sair vitorioso no debate. E ele não querer Cristo. Essa é a essência do Evangelho. E é interessante, pode passar o próximo slide, por favor.
Olha que interessante. O mais importante não é servir em tempo integral à obra de Deus, mas servir com dedicação integral à obra de Deus. Não é aquele momento, quando eu sou, você fala porque você é um pastor, você fala porque você vive dentro da igreja. Não, ele era um sapateiro. É servir integralmente a obra, porque um sapateiro virou um pastor que mudou a Índia. E hoje, depois de 3 séculos, ele é considerado o pai das missões modernas. E aí ele vai falar, pode passar o próximo slide. Só Deus pode abrir os olhos do cego. Só Deus pode converter os pecadores e perdidos. Sabe, não somos nós, gente. É apesar de nós. A orquestra não afina o instrumento na hora do concerto. Ela afina antes. Isso se chama cheio do Espírito Santo. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. A gente só é um meio de comunicação que comunica algo. E se a gente não for cheio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer nada. Se a gente não for para o secreto e pedir para Deus, Deus tenha compaixão de mim, lava-me, enche-me, para que eu possa transbordar nos outros, eu não vou conseguir. Pode passar o próximo. Graça impressionante, surpreendente e sempre vencedora. Jesus nunca perdeu uma batalha. Você entra para uma batalha que já tem um vencedor. Você não vai sair derrotado. E sabe quando eu vejo isso? É quando a gente é desafiado. O ano passado, eu sempre contei aquela história que eu tive aqui a última vez da paniquete. Agora eu tenho uma nova para vocês. Eu vou na academia, aí teve uma moça, eu sempre faço casamento, gosto de fazer casamento. Aí era uma moça da igreja, ela passou por uma situação difícil, ela foi reconstruir a sua vida, conheceu um cara na academia, foi casar com o cara, evangelizei o cara aceitou Jesus, enfim, todo o processo. E o final do casamento era: você vai fazer o nosso casamento, eu te peço que no final você ora para todos os casais presentes. Eu falei, pode deixar, vou mandar bala, coisa boa. Fomos numa casa muito grande, com um quintal desse tamanho aqui, essa parte aqui assim. Então o púlpito era aqui e a saída era lá. Só que há 2 semanas anteriores, que antecedia isso, um cara que é personal tinha largado a mulher dele, e um outro cara que era aluno largou, e os 2 casaram, 2 homens. E todos os convidados do casamento também foram no casamento deles. E aí está na hora da festa, fazendo a celebração do casamento. Eu vou orar pelos casais presentes. A hora que eu falo, gente, os casais presentes aqui, por favor, fica junto com o seu cônjuge. Eu abaixo a cabeça, a hora que eu olho, quem está de mão dada? Os 2 homens. E aí, eu estou entre a cruz e a espada. Se eu falar alguma coisa até eu chegar lá, eu serei devorado pelos leões, porque os caras é grande. Personal de academia. Mas a gente é ruim também. Pensei comigo. Eu senti o suor escorrendo na minha nuca assim. Eu falei, Jesus. Eu falei, o que eu vou falar? Se eu não falar nada, esses caras vão sair daqui. O pastor abençoou meu casamento. Aí a fama ia correr em Campinas. O pastor abençoou o casamento de gays. Aí eu falei, ferrou. Aí eu falei, gente, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, deixará pai, sua mãe, e se unirá sua esposa, uma mulher. Família entre homem e mulher. A gente vai orar aqui, neste momento, para um casal, gente, homem e mulher. E mandei bala. Não olhei nem para o lado, gente. Acabou a cerimônia, ó. Grudei a Bíblia e saí. Só que estava um calor igual hoje. E era céu aberto. Então estava encharcado, suor, e pisando com a garganta seca. Primeiro por falar e depois por essa situação fácil. A hora que eu vou pegar a água, quem está do meu lado? Quem, gente? O cara. Olhei para ele, aí eu vi o tamanho do braço do cara. Falei, Jesus, me socorre. Falei, agora, eu vou usar os versículos bíblicos que eu tenho na cabeça, e se eu vir, eu jogo água na cara dele e sai correndo. A minha cabeça. O cara olhou para mim e falou assim, pastor, que cerimônia, parabéns. Obrigado.
Aí eu não sei se era, mas ele estava falando sincero. Quando entrei no carro, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, não tenha medo de falar minha palavra, porque sou eu que convenço o homem do pecado. Simplesmente seja fiel àquilo que eu te mandei a falar. Sabe, às vezes a gente tem medo de falar a verdade e machucar as pessoas. E a gente, politicamente, a gente é correto mentindo para as pessoas. E a gente acha que isso é bonito, mas esquece que isso é pecado. Só o simples fato de a gente achar que está bonito. Sabe, esse cara não mediu o esforço. Eu queria passar mais um slide. Você conhece essa catedral aí? Essa é a Catedral de Westminster, na Inglaterra. É onde os livros, os reis, fazem as suas cerimônias religiosas, e os casamentos também são aí. Aí esse homem que é um sapateiro, que mudou, revolucionou, John Wesley poderia estar ali, vários homens poderiam estar ali, mas no púlpito dessa igreja tem uma frase, pode passar. No púlpito dessa igreja está assim: espere grandes coisas de Deus e empreenda grandes coisas para Deus. Um sapateiro, e no púlpito da Catedral de Westminster poderia ter a frase de vários teólogos do século, mas está a frase de um sapateiro, que um dia decidiu viver acima da média, simplesmente por entender que só o simples fato de Jesus ter transformado a vida dele era motivo suficiente para ele gastar a sua vida fazendo a obra de Jesus. Sabe o que falta para a gente? Não é olhar aquilo que a gente não tem, é olhar aquilo que a gente é em Cristo, porque sempre vai faltar alguma coisa, mas quando a gente olha para Cristo, não falta nada. Jesus te deu a vida, Ele te deu tudo, e a única coisa que Ele espera de volta é o seu tudo. Hoje Deus me trouxe aqui para te falar algo. Está na hora de viver o Evangelho como ele é, acima da média. Ser cristão é acima da média. O Evangelho que você serve não é o Evangelho que perde batalhas. Você é a resposta exata por esse tempo, por esse momento, aonde Ele te colocou, na família que Ele te colocou, porque Ele vai te usar como uma boca profética nesse tempo. Agora você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso, e enquanto você não acreditar nisso, você tem que ajoelhar e falar: Deus, eu não consigo, me mostra, revela. Enquanto Deus não te mostrar, você não pode sair do santo dos santos. E quando Ele te mostrar, sai, vai. Aonde Ele te mandar, vai. É na fila? Fala. É no restaurante? Fala. Senta com as pessoas que vai fazer negócio, cliente, ou qualquer pessoa, gabinete, consultório, não importa. Termina de fazer o que você tem que fazer e pergunta: como que você está? Só faz essa pergunta. Desafio você a fazer isso. Faz essa pergunta: como você está? E prepara. Só tem gente sofrendo. Só que a gente esquece de primeiro ouvir e tirar um diagnóstico. A gente já quer dar o remédio. Ouve, ame. O resto o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Se coloca de pé, vamos orar. Sabe, gente, quando eu olho para isso, eu tenho me desafiado a minha igreja a ser crente, a ser cristão, não só dentro das quatro paredes, mas a ser um embaixador de Cristo. Eu não sei, pastor, você não sabe como que é difícil. Gente, se eu for falar a minha vida para você, você não vai querer trocar comigo. Por exemplo, nesse exato momento eu estou com um sogro com câncer no cérebro, que pode morrer a qualquer momento. E a nossa decisão é um dia de cada vez. É hoje. O médico deu de 3 a 7 meses de vida. É hoje, a gente tem hoje. A gente faz um culto, a gente vai brincar com ele. É hoje. É difícil, mas é a vida.
Mas naquele grande dia não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter lamento, vai ser só alegria. Mas eu não posso me dar o luxo de parar porque eu não estou bem. Eu tenho que ir. Tenho que ir. Porque Jesus mandou ir. Ele não falou assim, ó, quando você estiver bem, vai. Quando você estiver animado, você faz. Não, vai. Se você não for, eu vou te empurrar para ir. Porque é só assim que você vai conseguir me amar. É como a mulher de Cantares, debaixo da macieira. Quando ela fala, eu quero onde o meu Senhor for, eu também irei. E ele entende que o Senhor está lá, clamando por vidas. Porque o campo branco estão. Mas cadê as pessoas que vão lá colher? Hoje Jesus te desafia, como essa série de mensagens está sendo aqui pelo pastor Taigo, desafiando você a viver acima da média. Hoje Deus quer fazer com que você dê um passo de fé. Põe a mão no seu coração, fale com Jesus. E se Jesus falou com você hoje que você precisa sair da zona de conforto, eu quero te convidar a erguer a sua mão e falar, pastor, eu preciso sair da zona de conforto, eu preciso ir. Ergue a sua mão, família, para eu orar por você. Glória a Deus. Eu sempre falo que a gente é movido por passos. Se você erguer a sua mão, sai do seu lugar, vem para o altar do Senhor. É no altar que a gente coloca isso. O altar não é mais santo do que o lugar que você está. Mas aqui é um passo que você dá para ir para frente. Eu vou sair da zona de conforto. Eu vou viver os mandamentos de Jesus. Porque só é neste lugar que eu encontro Ele. É quando eu faço a vontade dEle. É só neste lugar que eu vou encontrar Jesus. Porque é só lá que eu vou estar amando Ele. Quando eu começo a chorar o choro dEle. E se preocupar com vidas, pessoas que são a imagem e semelhança de Jesus. Fala com Ele. Eu não vou pôr a mão sobre a sua cabeça, mas eu quero que você ore a Ele, que você fale com Jesus. Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para manifestar o reino de Deus. Eu quero viver, Jesus, como embaixador de Cristo aonde o Senhor me colocar. Aquela faculdade será transformada porque o embaixador chegou naquele lugar. Aquele escritório será mudado porque o embaixador chegou naquele lugar. Aquela casa será transformada porque a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu chego lá, o embaixador de Cristo chegou lá. O lugar que eu frequento, o meu ambiente de comunhão com um amigo, o futebol que eu frequento, aonde eu estou, o embaixador chegou. O Espírito Santo que te guia. E Jesus nos garante que Ele estará conosco todos os dias. Não é só um momento, não é só no momento da adoração, mas a sair dessa porta Ele continua andando com a gente. Quando a gente está sozinho no nosso quarto chorando, Ele está com a gente. E quando nós saímos para o desafio da vida, Ele está com a gente. Porque é todos os dias, até a consumação do século. Ó Espírito Santo, derrama algo novo nessa noite. Novo é algo que a gente nunca experimentou. Nos impulsiona, Senhor, a viver acima da média. A cruz de Cristo, o sangue vertido naquela cruz, nos leva a viver em outra dimensão, em outra dimensão. Oh.